ele é muito passível desses usos, dessas possibilidades de disputas a partir dele. Então, é muito difícil fazer uma história constitucional brasileira sem passar por essa mobilidade, essa plasticidade do poder constituinte e esse seu elemento conflitivo, que está na base do próprio surgimento do conceito. Né? O conceito do poder constituinte, ele não surge da mente de alguém, ele não surge de um gabinete de trabalho, ele não surge de uma biblioteca cheia de livros. O conceito de poder constituinte surge de lutas concretas revolucionárias. E justamente pelas possibilidades semânticas que essas lutas revolucionárias abriram. É nessa abertura, nessa fresta, eu sei que estou sendo muito metafórico, mas é de propósito, é nesse tipo de abertura, nesse tipo de fresta, de facho de luz, de capacidade de inserir o novo, é que se cria o poder constituinte. E é justamente essa ativação que nos interessa discutir aqui. Então, obviamente, não vou fazer uma genealogia do poder constituinte no Brasil, na história do Brasil, não é a pretensão, mas eu vou ampliar um pouco, digamos, o espectro temporal da minha abordagem. Né? Esses textos que eu submeti à leitura de vocês são textos que partem de um contexto muito definido, que é esse contexto, especialmente pós-2014. E no último texto eu localizo 2014 como aquele momento de uma mudança na estratégia de sabotagem da Constituição. Mas nós precisamos recuar um pouco. E eu vou propor para vocês aqui algumas balizas temporais. Tá? Balizas que não são fixas, balizas que são balizas, efetivamente, que não são datas... Já pensou se esse menino não for o filho dele? Tem alguém com o microfone aberto. É, o áudio aberto. Acho que já fechou. Tá meio emocionante esse nosso último encontro do mês, né? Tá cheio de peripécias, né? Ainda bem que eu não preparei nada, tipo música, tipo literatura, porque, né? Já temos muita movimentação hoje. Então, acho que foi bom eu não ter preparado nada. Eu estava dizendo para você que eu vou propor algumas balizas temporais, assim, que não são datas, que não são marcos, que não são inícios de eras. Eu sempre me recordo um autor que tenho certeza que a Vera gosta muito, que é Alfredo Bozzi, um grande crítico e leitor, professor de literatura. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz: datas são pontas de icebergs. O que ele quer dizer com isso? As datas, elas escondem muito mais do que elas mostram, né? A história, ela não acontece na superfície, ela acontece nas profundezas. Então, muito do que acontece na história nós não vemos. Vemos esses lampejos, vemos digamos, essas manifestações flamejantes de acontecimentos que estão sobre uma grande transformação e grandes conjuntos de transformações internas. Então, essas balizas temporais têm que ser vistas sob essa perspectiva. A perspectiva é justamente de apenas ser um parâmetro para que a gente consiga localizar o olhar histórico, mas nunca digamos, dividi-lo de uma forma radical. Lembro daquele texto do Jacques Legoff, que ele falava: por que dividir a história em fatias? Né? A história não é um bolo que eu vou cortando por fatias e dividindo de forma rigorosa. Vamos apenas trabalhar com o tempo nessa perspectiva mais, digamos, mais de referência. Nossa primeira marca temporal, então, é 61, 64. Uma época fascinante, uma época em que nós temos a vigência de uma Constituição que é de 46, a Constituição, uma Constituição liberal, com muita preocupação, uma Constituição com muita preocupação em conter determinadas manifestações do poder político. É uma Constituição, digamos, uma Constituição liberal de tipo, digamos, clássico, que não tem muitas formas de participação popular, tem procedimentos rigorosos de alteração, e que foi a Constituição que vigorou num dos períodos mais interessantes da história brasileira, que é esse período de 46 a 64. Bom, em 61 e 64 é um momento de
aceleração do tempo histórico. Claramente, uma sociedade que está se transformando, que não se vê mais em parâmetros convencionais da sua própria descrição, em que as estruturas estão se mobilizando no campo, na cidade, na cultura, no teatro, na música, no cinema, nas artes plásticas, na literatura. Um momento culturalmente rico, politicamente ativo. E é nesse contexto de atividade política, é nesse contexto de transformações políticas, que surge uma disputa sobre o poder constituinte. As reformas de base do governo Jango nada mais são do que tentativas de reescrever a Constituição e de se constituir como comunidade política. Existe ali uma dinâmica constituinte nas reformas de base. Mas existe também uma dinâmica desconstituinte na reação a essas reformas, na colocação de barreiras, na estipulação de procedimentos legislativos e políticos que, de certo modo, contêm essa força. Lembramos sempre, não é preciso dizer aqui, que a Constituição é um artefato que faz uma mediação muito complicada entre política e direito. E é essa mediação que vai assumindo formas diferentes ao longo da história. Então, o que nós temos entre 61 e 64? Temos pressões políticas, temos pressões constituintes e pressões desconstituintes. Então, é um período que a gente costuma ver sob a ótica de uma história riquíssima, uma história fantástica de ler, mas que, na perspectiva constitucional, assume essa dimensão do poder constituinte. Nós, normalmente, não vemos isso, porque nossa cabeça está acostumada a pensar que, ao aparecimento do poder constituinte, se segue uma nova Constituição. Isso não aconteceu em 64, com o desfecho de um golpe civil-militar. Mas houve um poder constituinte ativado ali, houve uma dinâmica, uma energia constituinte ativada. Aí eu proponho, então, uma segunda barreira mais ampla, que é a convencional, que divide a época entre 64 e 85. É a época do nosso regime militar. No regime militar, nós temos uma intensa atividade constituinte, mas o que é importante frisar, e muito importante frisar, é que é uma atividade constituinte atípica, é uma atividade digamos, do constitucionalismo autoritário, do constitucionalismo, digamos, do constitucionalismo quase parasitário, digamos assim. Por quê? O regime militar produziu praticamente duas constituições. A Constituição de 67, imposta a um parlamento mutilado por cassações, com um período praticamente mínimo de discussão e com uma maioria parlamentar forjada por atos institucionais. E uma emenda 69, que é uma emenda ainda mais dura, outorgada por ministros militares com o Congresso fechado. Ministros militares que ocupavam o poder ilegalmente, até pelos parâmetros deles, na medida que o vice-presidente foi impedido de assumir. Mas isso é só um lado da distinção. O outro lado da distinção, não vai dar para me aprofundar muito aqui, mas eu quero lançar essa ideia para vocês. Estou nos meus 12 minutos aqui, então estou mais ou menos no meu tempo. O outro lado dessa distinção qual é? É o lado do fato de que, no período militar, nós tivemos uma dualidade. De um lado, normas constitucionais. De outro lado, atos institucionais. Mas não devemos ver essa oposição como algo rígido, porque ambas as, digamos, manifestações são manifestações de um regime autoritário, mas que propositadamente nunca resolve essa tensão e deixa essa tensão permanentemente em aberto na nossa Constituição. Eu preciso fazer uma rápida pausa aqui para resolver uma situação e já volto. Um instantinho, tá, gente? Intervalo de 30 segundos.
Pronto. Foi a minha vez de fazer uma peripécia. Fui demandado para uma situação doméstica já felizmente resolvida. Estava dizendo para vocês, então, da dualidade, da ambiguidade, normas constitucionais, atos institucionais, que marca esse período do início até o fim. No dia 9 de abril de 64, é editado um ato institucional. Sabemos que o seu preâmbulo foi escrito por Francisco Campos, sabemos que ele foi escrito por Carlos Medeiros, seu principal auxiliar, juristas de vários regimes autoritários. Sabemos que ele se coloca como um agente que ativa o poder constituinte, chama o poder constituinte, invoca o poder constituinte. Sabemos que o ato 2 faz a mesma coisa, o 4 e o 5 fazem a mesma coisa, que é uma cadeia narrativa que o regime constrói. E sabemos que esses atos vão vigorar durante todo o regime. E eu digo todo o regime mesmo. Vocês vão dizer, não, mas eles acabaram em 79 com a emenda 11. Mais ou menos, porque em 77 o Congresso é fechado por um presidente da República, General Geisel, com base no AI-5. Com esse Congresso fechado, são outorgadas emendas constitucionais. Uma dessas emendas, é verdade, extingue os efeitos dos atos institucionais, mas insere na Constituição as medidas de emergência, procedimentos de exceção que não precisam de controle legislativo, como o estado de sítio ou o estado de emergência. Resultado, essas medidas de emergência são ativadas em 1983 e 1984. Em 84, para impedir uma aprovação de uma emenda de uma PEC por eleições diretas. Então, o regime se amparou em procedimentos de exceção do início ao final, não deixando resolvida essa situação propositadamente. Muito sutis, muito engenhosos os juristas do regime, que construíram essa, digamos, essa ambiguidade, essa incompletude, esse vazio parcial, em que nunca fica estabelecido qual é o lugar do direito. É uma espécie de direito quântico, porque ele está nos dois lugares e não está em lugar nenhum. Então, nesse sentido, é crucial compreender essa dinâmica do regime inteiro. E isso nos coloca a segunda baliza temporal, que é uma baliza mais curta, que é a baliza que se resolve num ano só, que é a de 85. Em 85, se estabelece qual vai ser o tipo de Assembleia Constituinte que vamos ter. Não vou entrar nesse debate aqui, mas foi crucial. Uma PEC foi enviada pelo então presidente Sarney e foi aprovada pelo Congresso Nacional, gerando a emenda 26, de dezembro de 85. E ali nós tivemos uma grande batalha, não vou entrar em detalhes aqui, sobre como seria a Constituinte. O campo progressista, sabemos, saiu perdedor dessa batalha, porque quem prevaleceu nessa disputa foi o campo mais ligado à transição lenta, gradual e segura, como a Assembleia Constituinte Congressual, eleita em 86, mais um terço do Senado eleito em 82. Aí nós temos um novo tempo que se abre, que é o tempo da Constituinte, esse que vai de 87 a 88. E percebam, eu entendo que o tempo da Constituinte é mais amplo do que isso. O tempo da Constituinte, para mim, começa, no mínimo, em 78. Mas o tempo da Assembleia Constituinte é 87, 88. E ali nós tivemos também, eu tenho um artigo que alguns de vocês já leram, até discutindo uma vez, numa atividade organizada pela professora Kátia, lá na PUC do Paraná, que é uma discussão exatamente sobre qual é a relação entre a Constituinte 87 e 88 e o poder constituinte originário. Porque houve esse embate lá, e esse embate acabou prevalecendo, à época, a ideia correta, a meu ver, de que se tratava de uma Constituinte originária. Mas isso foi questionado, isso foi discutido com juristas do regime do presidente da República da época, dizendo que aquela Assembleia estava vinculada à emenda 1 de 69. Então está de novo o poder constituinte
frequentando o nosso debate, no meio, digamos, dessa nossa conversa. Então, aqui, de uma forma quase brutal, muito rapidamente, eu fiz um voo de pássaro bastante simplificador sobre essas disputas sobre o poder constituinte a partir de 61. E aqui, ainda não cheguei naqueles meus 3 artigos, que são artigos que falam de 2014 para cá. Se nós pegarmos o período que vai de 88 até aqui, até o nosso sensacional ano de 2020, nós temos 3 períodos, a meu ver. Os meus 3 textos que eu indiquei para hoje falam do terceiro período. E nesses 3 períodos, o que eu percebo? São períodos em que setores descontentes, contrariados com o resultado da Constituinte, se mobilizam contra a Constituição. Se mobilizam contra a vigência, a inteireza, a integralidade do texto de 88. E é justamente isso que eu quero tratar com vocês. Primeira fase, coloco que vai de 88 a 94. Nessa fase, vai aumentando o discurso daqueles que já diziam isso na Constituinte, que a Constituição conduziria à ingovernabilidade. Esse foi um lema, um mote dos adversários dos rumos da Constituinte em 87 e 88, que continuou a ser entoado no pós-5 de outubro de 88. Mas é um período de muita instabilidade política. Tivemos uma eleição inédita ao presidente da República, tivemos um abalo no presidencialismo de coalizão, com a eleição de um partido pequeno, um candidato com pouca base partidária, tivemos um impeachment, depois uma coalizão que precisou se recompor em torno desse impeachment. E as fichas foram todas colocadas em quê nessa primeira leva? Na revisão constitucional. Nós temos que nos lembrar que o artigo 3º das disposições transitórias estipulava uma revisão constitucional, que poderia ser desencadeada a partir de 5 de outubro de 93. Mas ali nós estávamos num governo em fim de mandato, num congresso em fim de mandato, em fim de legislatura, corroído por denúncias de corrupção, que tinha pouquíssima força para promover uma grande revisão e um grande debate constitucional. Houve uma disputa, inclusive, judicial sobre a sessão que inaugurou a revisão, se ela tinha quórum ou não tinha quórum, foi judicializada no Supremo Tribunal Federal. E o resultado, para tentar me manter no tempo aqui, o resultado é aquele que nós conhecemos. 6 emendas de revisão, nenhuma delas alterando o núcleo da Carta, nenhuma delas alterando uma disposição fundamental da Carta. Então, esse primeiro esforço foi um primeiro esforço para quem imaginava, para quem se colocava contra a Constituição, foi bastante mal sucedido. Aí nós temos uma segunda etapa, que é uma etapa fascinante da perspectiva histórica, eu vou só passar muito rapidamente por ela, que é a etapa que eu coloco que vai de 97 a 2009. Essa etapa é uma etapa em que foram apresentadas várias propostas de emenda constitucional que tentavam mudar a forma de mudar a Constituição. E foram apresentadas, eu fiz um levantamento, foram apresentadas nada menos do que 6 PECs diferentes com esse objetivo. A primeira, a PEC 554 de 97, do então deputado Miro Teixeira, e a última, a PEC 341 de 2009, do então deputado Regis de Oliveira. Nós tivemos, então, 6 PECs que, percebam, não foram arquivadas ou rejeitadas. Em tese, estão prontas para serem votadas. Mas não vai ser necessário, porque nós vamos ter um terceiro momento. Mas, nesse segundo momento, nós tivemos uma PEC em 97, uma em 2003, uma em 2005, uma em 2007 e 2 em 2009. E nessas PECs, qual é o lugar, digamos, qual é o lugar comum? Qual é, digamos, o espírito de todas elas? O espírito de todas elas é o espírito de flexibilizar a rigidez da forma constitucional. Seja convocando uma assembleia revisora, seja estabelecendo novos procedimentos de revisão, seja fazendo, como disse um dos autores, uma lipoaspiração constitucional,
seja convocando uma constituinte exclusiva para determinado assunto. Tem para todos os gostos. O que é interessante, historicamente, nessas PECs, é pensar, nós temos que ser menos esquemáticos no nosso raciocínio aqui. No primeiro momento, que é época de polarização, poderemos pensar, são movimentos da centro-direita, contrariada com a Constituinte. Mais ou menos. É evidente que essa tese vai ter muito mais adeptos numa certa elite empresarial, numa determinada parte do espectro político, mas vamos ver os partidos dos autores dessas propostas. PDT, PFL, PP, PMDB, PCdoB, PT, PSC e PSDB. Ou seja, nós temos uma enorme diversidade de autores dessa ideia. Então, é algo que nos faz pensar um pouco. A tentativa mais sofisticada de alteração digamos, dessas 6 PECs, a mais sofisticada é a PEC 157, de 2003. Foi uma PEC apresentada pelo então deputado Luiz Carlos Santos, mas que foi incorporada, ela foi adotada por Michel Temer, na época presidente da Câmara, que faz um substitutivo. Ela foi a que teve mais chances de ser aprovada e foi, digamos, a mais elaborada. Sobre ela, eu até escrevi um texto que eu posso mandar para vocês também, na época da sua tramitação. Muito bem, mas nenhuma delas foi rejeitada, mas nenhuma delas foi aprovada também. A PEC 157 chegou a ser aprovada numa comissão especial, mas não chegou a ser votada no plenário. Por ela, o Congresso eleito em 2006 seria um Congresso revisor, com poderes de modificar a Constituição, com apenas maioria absoluta em sessões unicamerais. Mas ela, como disse, foi submetida a uma comissão especial que a aprovou por margem estreita de votos e ela não obteve êxito, ela não encontrou condições políticas para ser submetida à votação pelo plenário. Então, em 2009, nós temos, digamos, o fim, pelo menos provisório, dessa tentativa. E aí nós temos o último movimento, que é esse que está colocado nos 3 textos que eu submeti ao grupo, que é o movimento que eu chamo de desconstituição por dentro, que é a atitude desconstituinte, que são as tentativas de, sem alterar formalmente a Constituição, desativar salvaguardas institucionais importantes, modificar competências, sabotar instituições e, com isso, desmontar gradativamente o arcabouço, a arquitetura de 1988. E eu estabeleci, mais ou menos, e eu estou concluindo exatamente com isso, faltam 3 minutos, e eu concluo justamente dizendo que existem exatamente 3 formas de fazer isso, e nós estamos vendo hoje uma combinação dessas 3 formas. Nós podemos desativar a Constituição por meio da lei. Aqui eu me refiro especificamente às leis aprovadas em 2017, que modificaram radicalmente as relações de trabalho no Brasil, 13.429 e 13.467. Me refiro também a como surgiu essa ideia, que foi a ideia de regulamentar uma emenda por meio da lei, a ideia de regulamentar a emenda 81, da expropriação de terras do trabalho escravo, para modificar por meio da lei o conceito de trabalho escravo, ali que foi a descoberta de uma nova fórmula, que, embora essa não tenha sido utilizada, o método foi utilizado. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira é desativar a Constituição por meio do desvirtuamento de mecanismos administrativos. Isso estamos vendo muito de 2019 para cá. Extinguir o Ministério do Trabalho, desviar de finalidade o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, o IFAM, a Funarte, ou seja, setores da sociedade que curam elementos importantes, a Fundação Palmares, elementos importantes para o Constituinte 88, cultura, meio ambiente, diversidade, luta contra a discriminação, luta contra o racismo, tudo, patrimônio histórico, tudo isso vem sendo sabotado administrativamente. E temos a terceira forma,
que aparece para nós em 2020, que é a desativação da Constituição por meio da emergência. É aquilo que eu apelido de oportunismo desconstituinte. Hoje vimos uma manchete na Folha de São Paulo, que o ministro da Economia fala que é necessário flexibilizar a legislação trabalhista por conta da crise do coronavírus. Então, a decisão do Supremo na ADI 6363 é um exemplo claro disso. Um cheque em branco, uma autorização para uma medida provisória simplesmente negar a Constituição. Então, essa combinação desses três elementos, o elemento legal, o elemento institucional e o elemento do uso da emergência, é uma combinação que pode ser letal para o Constituinte 8788. Porque nós temos um complexo de práticas desconstituintes. Então, nesse 1 minuto que me falta terminar, eu não quero terminar, nunca gosto de terminar, digamos, com uma mensagem negativa, eu termino com uma mensagem, uma pergunta para vocês todos, que são estudiosos da área funcional. Onde está a resistência? Onde estão as potências constituintes? Que elas existem. As demandas que surgem bem antes de 87, 88, por saúde pública, educação universal, democracia, liberdade, capacidade de autonomia, de autogestão, luta contra a desigualdade, dignidade, elas continuam existindo. Não há condições estruturais que tenham mudado essa situação. A questão é saber, motivar e dialogar com essas potências constituintes. Esse eu veria como um desafio para quando esse ano de 2020 terminar, se é que ele realmente vai terminar. Então, me mantive rigorosamente nos 30 minutos que me foram designados e quero me colocar à disposição para o debate com vocês. Muito obrigado. Tá mudo, Kátia? Obrigada, Cristiano. Como sempre, suas provocações e colocações, suas colocações são provocadoras. Então, nós temos agora uma possibilidade de debates. Quem quiser fazer algum comentário. Vou quebrar o gelo, então, conversar com o Cristiano, porque a gente já conversa há bastante tempo, então dá para a gente... Por minha vontade, Cristiano, a gente ficava lá nos anos 20, 30, não voltava nunca mais ali conversando sobre isso. Mas vou tentar prestigiar também um pouco da discussão mais presente, tá? São duas perguntas, uma de ordem mais histórica e outra sobre o contexto. A de ordem mais histórica é: você acha que nós podemos falar em uma história de movimentos anticonstitucionais no Brasil? Pensar, por exemplo, nos florianistas jacobinos, que eram contra a Constituição de 1891, ou o Clube 3 de Outubro, que era dos tenentes, que eram contra uma constituinte em 33, 34. Você vê que a gente pode... E hoje nós talvez teríamos um terceiro capítulo, com novas roupagens e novas características de um movimento anticonstitucional, não quero falar inconstitucional, mas que não gosta de Constituição. Talvez ache que Constituição é uma coisa que amarra muito a administração, que o mundo tem que ser mais flexível, o mundo tem que ser mais atento a influxos da contingência e assim por diante, e as constituições seriam, em alguma medida, instrumentos muito velhos para as reformas reais que o Brasil precisaria. E segundo passados 7 anos, Cristiano, 2013 foi poder constituinte originário manifestado na nossa frente, e talvez o fato de ninguém ter montado esse cavalo em nome da liberdade, do aumento de direitos sociais, etc., possibilitou que esse poder constituinte originário perdido ou traído tenha se internalizado nessas práticas meio cínicas, que é um pouco das estratégias que você nos mostra, um pouco estratégias cínicas, né, de desconstitucionalização do país. São essas duas questões. Obrigado. Sempre gosto de te ouvir.
Só uma pergunta, a gente vai... Cris, você vai pegar uma ou vai colher assim todas? O que você prefere? Eu sou muito obediente. Eu sigo, digamos, as regras da casa. Eu sou obediente, disciplinado, sim. Eu obedeço mesmo, é só vocês falarem. Como vocês preferirem organizar entre vocês. Kátia, o que você sugere? Eu acho que sempre 3, né, seria melhor, Cristiano. Tá. Então, essas 2 do Thiago, mais uma, quem sabe? Então, eu me candidato. Vai lá, Vera. Você comentou, Cris, que houve várias tentativas de flexibilizar a Constituição, esses projetos de emenda que queriam mudar ritos, etc. E tal. E, por outro lado, assim, a gente lê os cientistas políticos, acho que é o Marcos Mello, que tem um texto sobre emendas constitucionais no Brasil, e eles dizem que nosso grau de emendamento é alto, que, no fundo, a gente tem a ideia de rigidez constitucional não é verdadeira, né? Então, eu queria pensar nessa leitura histórica e também de teoria constitucional que você faz, com esse diagnóstico dos cientistas políticos, né, de que, no fundo, a gente tem uma Constituição cujos processos de mudança não são rígidos. Queria pensar nisso, que isso me incomoda um pouco. É isso, basicamente. Ok, sigo com essas 3, então? Pode ser? Bom, gente, em primeiro lugar, muito obrigado pelas perguntas excelentes, né? Vou tentar contemplar todas, espero que de uma boa perspectiva. Olha, Thiago, muito interessante sua provocação. Em primeiro lugar, você pode estar nos anos 20, nos anos 30, mas o presente é irrenunciável, meu caro. Assim, tem uma má notícia para você. Mesmo a história dos anos 20 e 30 está repleta de contemporâneo, viu? Existem muitas camadas de contemporâneo, né, nas disputas sobre a Revolução de 30, por exemplo, nas disputas sobre a Era Vargas. Acho que você sabe disso, mas só para a gente dar esse elemento, né, do contemporâneo, como aquela frase famosa do Benedetto Croce, né, que, em último grau, toda a história, de certo modo, é uma história contemporânea. Então, eu acho que isso, de algum modo, dá um caráter mais vivo aí às décadas que você gosta de estudar. Excelente pergunta, mas a minha resposta, meio intuitiva, é que eu não veria uma reação anti-Constituição. Eu veria uma reação com uma determinada ideia de Constituição. O que a gente percebe desde o Império? O imperador dissolve a Constituinte, mas ele outorga uma Constituição. A Primeira República tem um documento constitucional. Ou seja, um pouco, mesmo já na época do século XIX, a época da escravidão, nós temos uma Constituição que não fala dos escravos. Então, eu acho que tem uma ideia de um certo liberalismo parasitário de ocasião, mas que não renuncia a uma Constituição. Por quê? Porque nós temos muitos juristas na base do Brasil Império, do Brasil República. Nós temos um império repleto de bacharéis, e nós temos uma república muito bacharelesca. Então, o que eu diria é que a sua intuição aponta para algo muito interessante. Há uma grande rejeição a determinadas formas e conteúdos da Constituição. Então, uma Constituição mais enxuta, mais elegante, menos detalhista. E a gente vê ecos disso até hoje. Tenho certeza que vocês já ouviram esse lugar comum, que a Constituição brasileira é muito prolixa e de que a americana é que é boa, porque ela só fala de temas gerais. É um senso comum muito desgastado, no sentido assim, de inexatidão histórica, mas que tem uma
uma sobrevivência incrível. A gente continua ouvindo isso até hoje. Então, eu diria isso. Existe uma resistência que se organiza muito fortemente para reprimir uma determinada ideia de Constituição, mas nunca para não ter algo. De algum modo, os juristas atuam e sabem que um vazio completo não é possível. Isso é um elemento do direito, né? Mesmo a exceção precisa de uma regra. Então, minha primeira resposta seria essa. É por isso que nós temos isso ajuda a explicar um pouco, isso é muito tema da Heloísa, ajuda a explicar um pouco esse elemento legiferante do regime militar, esse uso do poder constituinte. Isso para mim, ajuda bastante a explicar. A outra questão, 2013, excelente questão. Bom, primeiro a gente tem que ver a percepção dos atores. Alguns atores viram ali como um momento constituinte, sim. Tanto que o governo federal da época, a meu ver, de modo equivocado, comprou a pauta da Constituinte exclusiva para a reforma política. E eu me recordo, detesto ilustrar minhas palestras com histórias pessoais, mas essa eu acho que é muito rápida e acho que ela ilustra um pouco a situação. Eu estava no Rio de Janeiro, em 2014, num evento da professora Juliana na UFRJ, e estava, como eu sempre faço, eu vou para o Rio, andando pelo centro do Rio, dando alguma escapada para passar pelo centro do Rio de Janeiro. E aí eu estou andando ali pelo centro, um pouco depois do Largo Carioca, e vejo uma banquinha, assim, atenção, com 5 pessoas, num microfone para o qual tinha 3 pessoas ouvindo. Atenção, estamos recolhendo assinaturas para a Constituinte exclusiva para o regime político. É a nossa ocasião de redemocratizar o Brasil. Aí eu fui ver, era uma manifestação do PT do Rio de Janeiro, e a ideia de convocar uma Constituinte exclusiva estava no programa de governo da campanha de 2014 do PT à presidência da República. A meu ver, é um equívoco brutal na perspectiva política, porque o que o PT devia estar procurando fazer em 2014, se quisesse se manter no poder, era ter mais parlamentares no Congresso, e não procurar uma Constituinte exclusiva para o sistema político. Era jogar no jogo da política na qual ele estava inserido. Mas, numa perspectiva de potência constituinte, o desabrochar do movimento tem isso um pouco. A ideia do movimento passe livre, que é uma ideia de mobilidade urbana, de um direito à cidade, e mesmo aquelas primeiras manifestações que envolviam uma inconformidade com o padrão FIFA, né, aqueles campos de exceção que a FIFA colocava nos estádios, em prol de ter hospitais padrão FIFA, aquilo tem um elemento comunitário qualquer incluído. Mas o que houve depois, todos nós sabemos, e para mim quem melhor descreve esse momento é o André Singer, no livro dele sobre o Lulismo em Crise, quando há uma disputa sobre o significado das revoltas e um setor muito habilmente, de uma mais próxima a uma direita, uma extrema-direita, consegue assumir esse movimento e falar para um setor da classe média muito insatisfeito. Então, houve aí uma peripécia, digamos, política, mas havia, sim. Agora, uma coisa a gente pensar, uma potência constituinte não é necessariamente bem-sucedida sempre. De algum modo, esse grupo não conseguiu universalizar essa demanda. Não conseguiu universalizar esse sentimento de um maior direito à cidade, de uma maior busca por equipamentos públicos. Tanto é que houve um outro movimento depois, com consequências que vemos até hoje. Mas é possível ler, sim. Então, em 2 planos. Dá para ler no plano de como os atores perceberam aquilo, e dá para ler no outro plano, que é no plano de que tipo de potência foi mobilizada ali. Não sei se atendeu. Vera, excelente pergunta, claro, como sempre, muito indagadora. Olha, eu sempre tive uma visão muito diferente disso em relação aos meus amigos constitucionalistas. Eu nunca tive um grande problema com o número de emendas constitucionais que a nossa Constituição teve. Porque eu nunca vi muito a Constituição como um documento sagrado. Eu acho que a gente vive numa época de hipercomplexidade, que decisões têm que ser tomadas a todo momento, e que nós temos uma transformação de regimes econômicos, temos novos atores entrando em cena a todo momento. Você ter emendas constitucionais, digamos, mais de 100 em 30 anos,
não me faz perder o sono. Agora, eu não concordo com essa premissa, depois vou ler o texto que o Guilherme enviou aqui para nós, do Marcos André Mello, porque a rigidez incomoda, sim, atores políticos, tanto que eles já fizeram tantas PECs para driblar essa rigidez e não conseguiram. Tanto que mobilizaram, digamos, forças políticas para tentar quebrar essa rigidez. Tanto que algumas propostas não conseguiram ser aprovadas. Então, eu acredito que a rigidez existe. É claro que ela pode ser driblada de várias formas. E é claro que essa terceira forma, por dentro, já existia antes. Quando eu publiquei esse último texto, meu grande amigo Gilberto Bercovitch mandou um artigo dele, publicado ainda no final dos anos 90, em que ele mostra como já no governo FHC, na regulamentação de algumas mudanças econômicas, já se estava esvaziando um pouco o conteúdo da Constituição Econômica. Então, é claro que, por isso que essas datas não são rígidas. É claro que já antes nós temos essas formas de sabotagem. Agora, como todos nós sabemos, a Constituição ela é contraintuitiva. Ela não se presta à política, digamos, regular. Ela se protege de maiorias ocasionais. E, de algum modo, essa proteção, a meu ver, durou bastante tempo. Nós temos um texto muito interessante, né? Um texto publicado, interessante pela parte que você escreveu, naturalmente, foi aquele publicado ano passado, lá naquela coluninha do Jota que a gente fez sobre os 30 anos da Constituição, que é o texto que fecha, inclusive, essa série, em que isso é uma invenção sua. Você cria uma marca, né? 28 mais 2. Ou seja, você fala que em 2016 você tem uma quebra na Constituição que começa quase com uma outra contagem. Isso é bastante plausível. Então, é evidente que a Constituição, e a minha hipótese central é que nos governos FHC e Lula, a Constituição conseguiu ser plástica o suficiente para, digamos, abrigar alterações de conteúdo. A aprovação de emendas liberalizantes na época FHC, a aprovação de uma emenda e de normas de valorização do salário mínimo e a PEC relativa às empregadas domésticas nos anos Lula. Agora, tudo isso tem consequências. Né? Nós sabemos o quanto isso pode ter contrariado forças e como isso pode ter sido uma coisa importante. Foi exatamente em 2013, nos 70 anos da CLT, que é promulgada a PEC das domésticas. E, voltando à pergunta do Tiago, o que alguns cientistas políticos têm notado é que houve uma grande contrariedade de setores da classe média com essa liberdade do setor de serviços, que antes era barato, semi-escravo. Então, é possível que essas coisas se coloquem juntas. Então, talvez aí seria o contrário. A rigidez constitucional tornou rígido demais algo que não deveria ser constitucionalizado, que era esse acesso universal aos direitos sociais pelas empregadas domésticas. Então, acho que é um debate interessante. Eu vejo aqui que a Stefânia e a Heloísa querem fazer perguntas. Olha só, eu sou empolgado. Eu sei que vocês têm um horário, um limite de horário aí, mas eu estou aqui no maior gás, entendeu? Então, eu sigo o quanto vocês quiserem. Heloísa, Steph. Posso começar, Elo? Então, obrigada, Cristiano, pela palestra, pela sua fala. Gostei muito e gostei de várias sutilezas que você colocou, especialmente do iceberg, a ponta do iceberg. E dessa questão se a gente está num projeto desse constituinte. O que eu queria ouvir de você, e aí uma provocação também, porque acho que é um momento de diálogo com os nossos historiadores, às vezes a gente não tem tantas oportunidades de conversar. Mas a gente tem visto no direito comparado um processo anticonstitucionalismo liberal. Então, um pouco que o Tiago usa o termo anticonstitucional, mas a gente tem um projeto anticonstitucionalismo liberal. Nesse sentido, um pouco desse projeto desse constituinte que você fala, interno ou por legislação, é um pouco desse fenômeno mundial que tem acontecido em outros países. Então, quer seja por leis que vão destruindo o próprio projeto, né, e você deu os exemplos, quer seja por emendas à Constituição. Como a gente pensar nisso
né? Talvez o nosso constituinte, sabendo na nossa história, fez uma Constituição com uma rigidez maior, especialmente em relação às cláusulas pétreas. Mas como perceber o momento de... Oi, desculpa, Stefânia, travou para mim aqui, desculpa. Desculpa. Quando você falou assim, como pensar nisso? Nessa hora travou. Como pensar, primeiro, em que momento que a gente percebe o momento que vai contra o núcleo da Constituição? Então, ainda que você tenha falado que a rigidez, talvez, eu concordo que algumas matérias não deveriam estar na Constituição, então deveria ter uma flexibilidade maior de alguns temas que deveriam estar mais na esfera política, e a Constituição rígida não consegue dar conta desses processos políticos ou econômicos, como você colocou, mas, ao mesmo tempo, existe um núcleo dessa Constituição de 88 que precisa ser protegido. E quando esse projeto desconstituinte, ou esse processo desconstituinte, ele vai acontecendo gradualmente, me parece que é muito mais difícil a atuação das forças de resistência, que é a sua provocação. Por quê? Porque a gente não sabe em que momento que a gente teria que se organizar para reagir. A gente perde um pouco a energia com tantos pequenos processos de ataques à Constituição. Então, como perceber o que está por baixo do que aparece, né? Então, o que a gente percebe é que tudo junto é um processo desconstituinte. Uma medida provisória, uma lei, uma portaria, um decreto seria só uma norma inconstitucional. Então, como a história vê isso, como que a análise de vocês a partir também dos processos históricos. Obrigada de novo. Heloísa? Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer. Eu acho que, assim, eu gosto muito de ler teus textos, de te ouvir. Várias vezes eu já citei a questão do projeto desconstituinte. Acho que foi uma excelente sacada, maneira de descrever o processo. E, para variar, acho que minha pergunta vai ficar um pouco caótica. Se ficar excessivamente para além do normal, me pergunta e eu tento explicar a partir de onde eu estou indo. Eu queria fazer referência ao teu texto, até que eu citei na tese, que quando você fala, eu nem lembro qual o texto que é, mas que você fala, na década de 60, ninguém aceitava muito a Constituição. Então, um lado mais progressista, aí citou hoje a partir da reforma de base, um lado mais autoritário, o lado autoritário, na verdade, também, em outra medida, queria outra Constituição, deixar de lado, cada um com seu projeto. Partindo um pouco dessa tua ideia, ao invés de falar de luta pela Constituição, falar uma luta pela Constituinte. Então, nós tivemos isso constantemente. E, nesse sentido, e essa é a primeira pergunta, eu poderia dizer que é normal um pouco essa luta desconstituinte e constituinte, na medida que os dois estão aí nos polos do direito constitucional, né? Então, se eu quero uma nova Constituição, porque eu acho que essa não é boa para mim, ou, enfim, por qualquer motivo, de certa maneira, eu tenho uma luta desconstituinte da atual para construir algo depois. Então, como algo... E essa questão como tendo vindo em vários momentos da nossa história. Se você concordar com isso, seria possível dizer que a peculiaridade do atual momento é que não tem um outro projeto, tem um projeto só de destruição. É como se nós não tivéssemos um projeto constituinte posterior, mas só o desconstituinte. Então, é só uma destruição do recheio, de tudo que torna uma Constituição. Então, assim, para sintetizar algo que eu acho que ficou caótico até eu ouvindo, para pensar que a luta constituinte e desconstituinte não é algo específico do momento atual, mas antes era uma para tentar alcançar outra, ou seja, eu penso em desfazer para querer criar algo novo, e talvez o que o momento atual mostra é que não tem um outro projeto, o projeto é a destruição em si. O que você acha? Enfim, gostaria de te ouvir. E, de novo, super obrigada. Obrigado por te ouvir, que temos mais dois inscritos, Ramon e Bruno. Respondo agora primeiro, Stefânia e Heloísa, depois uma rodada com eles. Stefânia e Heloísa, depois o Ramon e o Bruno.
Tá, respondo então as Acho que duas, sim. melhor. Tá? Perguntas muito profundas. E acho que a resposta vai vir meio junta para vocês, assim, porque as perguntas se entretecem, né? Elas têm um substrato comum. Assim. Olha só, como eu vejo isso? Bom, primeiro, Estefânia, em que medida, em que momento se vai contra o núcleo da Constituição? O que deveria e o que não deveria estar na Constituição? Eu não sei se eu vejo um processo anticonstitucionalismo liberal. Eu vejo um processo anti uma Constituição inspirada em modelos europeus do welfare state. Porque quais são a gente analisando os anais da Constituinte, é muito claro que as duas constituições que mais influenciaram são a portuguesa e a espanhola. Eram as que mais circularam. A portuguesa de 76, a espanhola de 78. No caso da Constituição espanhola, tinha também o modelo da transição e da conciliação, que era invocado a todo momento pelas forças de direita e centro-direita, os pactos de Moncloa, havia ali também uma lei de anistia, havia também uma instabilidade no meio militar. Nós só não tínhamos um rei, mas o resto há digamos, um comportamento parecido, na medida que era uma longa ditadura que acabava com alguma força, ao contrário aí do caso português, que é uma ditadura que se implodiu. Então, o modelo espanhol, mas que é um modelo de um pleno emprego, de um Estado provedor. E nós temos aí também, mais no fundo, a Constituição italiana, que se coloca uma Constituição de pleno emprego, e um pouco, talvez menos, a Constituição, talvez francesa, de 46, com uma ênfase em direitos fundamentais. Mas o que eu quero dizer com isso é o quê? Eu acredito que essa questão da Constituição conter muitas coisas, ela é indissociável da história dela. Havia uma expectativa enorme sobre a Constituição ao tempo da sua elaboração. É interessante notar, a gente analisando os anos 80, como havia, é curioso isso, uma grande confiança ainda nos meios institucionais. Por exemplo, a proposta de eleições diretas foi recusada, não houve praticamente conflitos após a rejeição. Toda aquela mobilização que levou milhões de pessoas às praças, inclusive eu sempre gosto, quando eu vou à Federal do Paraná, de usar algumas fotos do comício das diretas de Curitiba, que tem umas fotos belíssimas, não sei se recordam, tem até uma menina, tem um casal que leva uma criança falando das eleições diretas, eu fico querendo saber onde é que está essa criança hoje. Que a gente via ali uma dinâmica, né, de uma confiança nessa mudança institucional. Quando a mudança não se fez pelas vias ordinárias, pelas vias institucionais, não se forçou um outro tipo de saída. Se manteve a confiança na via institucional. E aí depois houve uma eleição indireta, com uma situação complicada em termos constitucionais, porque a posse do Sarney até hoje é muito contestada juridicamente, ele não tinha tomado posse ainda. Então, se mantém uma constituinte congressual que conseguiu trazer essa energia. Então, de algum modo, essa confiança se manteve e se projetou muito para a constituinte. Então, o que significa, o que eu quero dizer é que esse eventual excesso da Constituição é um excesso que tem a ver com uma história. Só que a diferença que eu tenho em relação a Portugal, por exemplo, você lê a Constituição portuguesa, ela é muito mais, isso é um pleonasmo, mas ela é muito mais excessiva que a brasileira, na sua redação original. Porque ela se projeta contra a política de uma forma que planifica toda a política. E essa planificação da política é realmente complicada. Eu gosto muito de um texto do professor Vital Moreira, chamado Constituição e Democracia na Experiência Portuguesa. Isso está num livro difícil de encontrar, porque a editora meio que não existe mais, que é a Max Limonade. Isso foi um evento feito pelo nosso amigo professor Maués, em 98, sobre os 10 anos da Constituição. Estava lá o professor Menelik, tinha alguns constitucionalistas, e a fala dele é uma fala que mostra isso. Olha, quando eu aponto o meu dedo contra os excessos da Constituição portuguesa, eu aponto contra mim mesmo, porque eu fui constituinte. E hoje eu vejo
que, efetivamente, a Constituição não pode congelar a política. Então, ali eles criaram a teoria da dupla revisão, que é uma teoria, a rigor, inconstitucional, porque é o poder constituinte derivado. Ali, a ideia de mudar, a forma de mudar a Constituição aconteceu em Portugal, porque a revisão mudou o que poderia ser revisado. Mas eu entendo que são processos históricos diferentes. Houve uma revolução, essa revolução não conseguiu se institucionalizar, ela acabou indo para uma deriva social-democrata, de inclusão no mercado comum, e aí foi necessário fazer algum tipo de procedimento. Não é a situação do caso brasileiro, porque eu acho que a Constituição brasileira não é tão rígida assim. E ela se presta mais à correção. Então, eu entendo nesse sentido, eu entendo que são casos diferentes. Agora, você falou uma coisa muito, assim, digamos, acertada, que é o movimento que acontece em outros países também. Eu gosto muito de um texto da Kim Lane Shepard, que é professora lá em Princeton. Ela tem um livro, ela tem muitos textos sobre a Hungria, né? Ela tem um texto muito interessante chamado Autocratic Legalism, em que ela fala dessa nova forma de se colocar contra o Estado de Direito, mas que mantém as estruturas do Estado de Direito. Então, nós não temos mais tanques na rua, nós não temos mais golpes, digamos assim, quixotescos de militares moralistas. É uma transformação muito mais sutil. Eu acho que nós estamos vivendo um pouco isso aqui, sim. Eu acho que essa nossa terceira etapa é uma terceira etapa que entra nessa lógica. E é preocupante que justamente abandona uma ideia de apego à forma. Porque a segunda forma, ainda no segundo momento, esse da tentativa de mudar a maneira de mudar, você ainda tem uma atenção à forma. Eu me lembro do professor Friedrich Miller, quando veio ao Brasil, logo depois da aprovação da emenda da reeleição. E ele falou assim, vocês estão todos muito chateados com a aprovação da emenda da reeleição, porque houve, né, denúncias, é um casuísmo, mas vocês têm que pensar que ela foi feita com observância da forma constitucional. Foi aprovada uma emenda, passou por duas votações, com 3/5 em cada casa. Isso é procedimentalmente importante. Então, o que eu vejo agora é que nós estamos nesse terceiro momento, aqui nós estamos muito, digamos, afinados com os colegas, digamos, só que eu não chamaria, eu não sei se antiliberal é um bom termo, porque o liberalismo brasileiro sempre foi muito permeável a essas tendências autoritárias. Nós temos um liberalismo muito plástico no Brasil, que convive com a escravidão, que convive com a tortura. Então, eu não vejo um movimento antiliberal. E aqui eu entro já um pouco na resposta à pergunta da Heloísa. Se há uma questão só de destruição ou se há uma questão também de construção. Eu não sei qual o grau de consciência, eu tenho muita dificuldade com teorias conspiratórias, achar que alguém está imaginando alguma coisa, né, num grupo que está pensando algo, mas eu acho que existe um projeto aí sim, que é um projeto, a meu ver, não sei de quem, não sei se ele é muito consciente, mas existe um determinado modelo que se está testando, que é o modelo Chile de Pinochet. É um modelo de ultraliberalismo com aparência de Estado de Direito e um autoritarismo político. Porque o que nós não tivemos no Brasil, pelas circunstâncias da história brasileira, das forças políticas brasileiras, é que não houve, com o golpe de 64, uma desregulamentação, uma privatização. Muito pelo contrário, o regime militar adotou algumas bandeiras, é muito plástico nisso, muito sutil nisso também, querendo durar, querendo agradar determinadas classes médias, também querendo estabelecer lugares de influência para paramilitares. O regime até ampliou a presença pública, especialmente depois de Costa e Silva, e Médici, e Geisel. Se cria uma ideia de um Estado mais forte. Então, o que nós estamos vendo agora, e eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem um pouco esse projeto, é um projeto de liberdades clássicas, que num país desigual são liberdades para poucos, e um capitalismo competitivo e não protetivo. Um capitalismo sem, digamos, sem elementos mínimos de compensação. Um capitalismo
digamos, cru, um capitalismo duro. Eu acho que isso tem várias razões, não daria para a gente entrar aqui para discutir cada uma delas, mas a gente pode perguntar: como é possível criar-se um ambiente cultural em que esse projeto se torna plausível? Quando um ministro chega e diz que tem que ter uma carteira verde e amarela sem direitos. Como um presidente que ganha 57 milhões de votos diz que não vai ter direito de trabalho para todo mundo. E um Supremo Tribunal Federal que está destruindo o direito do trabalho. Como isso é possível? E aí eu coloco a resposta, uma das respostas com todos os problemas, com todos as limitações, quem foi fundamental no processo constituinte foi o novo sindicalismo. É muito interessante notar que no processo constituinte havia poucos deputados sindicalistas na Constituinte. A gente recorda Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Meneghelli, Paulo Paim, mas não havia uma grande quantidade de deputados sindicalistas. Mas a luta sindical era muito forte, o movimento sindical era muito forte, as bandeiras sindicais eram muito fortes. Aí nós estamos assistindo o fim dos sindicatos profissionais no Brasil. A reforma trabalhista acabou com os sindicatos, acabou com a forma de financiamento, não teve nenhum tipo de medida de transição. E o Supremo Tribunal Federal, negando a própria jurisprudência, considerou constitucional essa alteração. Foi uma das decisões mais rápidas da reforma trabalhista, foi a de colocar a pá de cal nos sindicatos. Então, o que nós temos? Nós temos um mundo do trabalho fragmentado e silenciado. Um mundo do trabalho que está cada dia mais fragmentado em plataformas, aplicativos, e cada vez menos organizado. Isso é um problema sério. Porque você tinha, ao longo de todos os anos 80, mesmo nos anos 90 e 2000, centrais sindicais que tinham arrecadação, que tinham presença no espaço público, tinham muitos problemas, muitas situações complicadas, nós nunca tivemos um sindicalismo modelar, mas tivemos uma presença que hoje se anulou. Então, a minha pesquisa atual é como se coloca o mundo do trabalho em relação a essas atitudes desconstituídas. Daria para a gente falar mais, mas eu acho que deu para ter acho que as perguntas de vocês são muito profundas, então eu procuro pegar um pouco de cada parte para tentar manter o raciocínio aqui. Temos mais alguém inscrito? Eu tinha visto no chat aqui o Ramon e o Bruno. Ramon e Bruno, Isso. Já quero me despedir da Melina, ela acabou de sair. Eu ia dar o tchau para a Melina, mas ela acabou de sair aqui dizendo que tem um evento. Depois digam para ela que eu disse tchau para ela, tá? Tá bom. Perfeito. Professor, primeiro queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, de ouvir o senhor também, enfim, agradecer ao grupo do SECONS por estar aqui também ao lado de pessoas que eu considero como referências. Parte do que eu ia perguntar, o senhor já ventilou ali na resposta, então, enfim, eu gostaria de ouvir um pouquinho do senhor sobre um movimento que tem surgido agora no parlamento, agora em novembro, se formou uma comissão em relação a uma comissão de juristas, né, para discutir, regulamentar ou harmonizar, como dizem, o processo constitucional. Teoricamente, essa comissão teria 150 dias para apresentar um anteprojeto, sistematizando as normas. E aí eu fico me questionando um pouco, enfim, se o senhor consideraria isso como um dos mecanismos, talvez, de desativação, que o senhor menciona nos seus textos, no sentido de tentar regulamentar, enfim, dizer como funcionaria a lei para efetivamente ela não se efetivar, ou se de fato a gente poderia esperar alguma coisa por parte dessa comissão, se teria alguma forma de interferir junto a esse processo. Porque esse processo ele já está em curso. E a impressão que me passa é que, enfim, como o senhor colocou ali no final da sua primeira intervenção, enfim, tentar identificar onde estão essas potências, tentar identificar onde estão essas existências e como identificar, como manifestar essas existências, é uma situação que ainda me gera algumas dúvidas. Então, eu não sei, primeiro, como que o senhor vê essa questão da comissão, se o senhor considera que essa comissão é, de fato, uma forma de desativar a Constituição, ou se pode ser, inclusive, um movimento para reativá-la, no sentido de tentar disciplinar e garantir maior acesso aos mecanismos processuais no direito constitucional, e sendo uma desativação, como reagir a isso, como, enfim, oferecer algum tipo de resistência. Seria isso, obrigado.
Bruno? Então, queria agradecer ao professor Cristiano pela brilhante exposição e, na verdade, eu fiquei bastante instigado pelas categorias que o professor acabou por trazer. E aí eu teria uma questão com uma dupla dimensão. Primeiro, no sentido mais teórico, se as categorias que foram apresentadas, elas têm dentro de si um paradoxo, que seria eu usar a legislação infraconstitucional para destruir a própria Constituição, usar o Executivo para violar o próprio sentido da Constituição, e aí esse oportunismo, que inclusive se confunde muitas vezes com essa justificação de eventuais mudanças administrativas. E aqui me ocorreu a própria reforma administrativa, que não agrada a ninguém e parece seguir um modelo que só tende a aumentar os poderes do executivo. Então, eu queria escutar nesses dois sentidos, se essas categorias todas elas envolvem alguma dimensão de um paradoxo, e se isso talvez seja o resultado da própria incapacidade da Constituição em resolver os paradoxos existentes na própria sociedade. Então, assim, se teria uma saída que você já apontou, que eu acho que imagino que tem essas potencialidades constituintes. Eu mesmo quero acreditar que a democracia possa ser uma saída, ainda que talvez amarga, porque o que as últimas eleições municipais nos apresentaram foi que vai ser um centrão, uma centro-direita que vai acabar conduzindo o país, mas se daria para ter uma esperança também articulada por esse caminho. Excelente, obrigado pelas perguntas, tanto o Ramon quanto o Bruno. Vou tentar contemplar aqui nas respostas. Olha só, Ramon, a questão da Comissão do Processo Constitucional. Interessante essa comissão, porque, inclusive, um representante, digamos, do nosso grupo de pesquisa está lá. Tem um colega, professor Leonardo Barbosa, fez mestrado, doutorado conosco na UNB, até a professora Vera Caran foi da banca de doutorado dele. Ele está na comissão. Ele é o atual secretário-geral da mesa, e ele até da Câmara, e nós até organizamos uma reunião para discutir isso entre os participantes do grupo de pesquisa. Ele quis conversar para ter algum tipo de subsídio. Olha, a princípio, nada que envolva organizar o processo legislativo, digamos assim, é uma coisa ruim. O que me chama a atenção nesse caso? O excesso de protagonismo do judiciário nisso, né? Hoje eu li, eu não sei, pode ser que eu seja old-fashioned, datado, mas eu vi hoje uma notícia que o presidente do Supremo Tribunal Federal estava reunido com a CNI, a FEBRABAN e pessoas do sistema financeiro para debater a aceleração da economia. No meu entendimento, juiz ainda julga processo, não faz política pública, não discute com outras autoridades as funções que são dessas outras autoridades que são eleitas para isso. Então, o que a gente está vendo, e aqui eu acho importante sempre frisar, foi muito bom você ter perguntado isso, porque a gente cai um pouco no perigo de entrar numa certa romantização da Constituinte, da Constituição de 88. A Constituição de 88 também tem muitos problemas. E um dos problemas que a Constituição de 88 nos legou foi esse excesso de judicialização. Porque é claro que ela não é culpada, digamos, de tudo, mas há uma ênfase judicializante na Constituição. Ela estabelece um sistema de justiça, ela amplia competências do judiciário, ela coloca um Supremo Tribunal Federal hiperpoderoso, porque não tira nenhuma das suas competências e adiciona várias outras. Inclusive, eu recomendo muito os textos do professor Andrei Kerner sobre a atuação do Supremo nos bastidores da Constituinte. Tem um texto dele muito bom, que está naquele dossiê da Lua Nova, dele, da Lígia, que é uma outra pesquisadora, em que eles analisam a maneira pela qual o Supremo influiu no processo constituinte, inclusive ameaçando com a questão do poder constituinte originário, inclusive ameaçando não reconhecer o poder constituinte originário daquela Assembleia. É muito interessante esse texto, porque eu gosto muito, acho que uma alternativa que eu tenho trabalhado é o que poderia ser. Eu gosto de analisar as matérias das subcomissões que foram aprovadas. A maneira como a Constituição foi escrita foi muito interessante.
Não se parte de um anteprojeto, se divide a Assembleia em 8 comissões temáticas, cada uma delas tem 3 subcomissões. Então, nós tínhamos 24 subcomissões trabalhando ao mesmo tempo na Assembleia Constituinte, em 87. E essa Assembleia, ela ouviu gente da sociedade civil, recebeu lobby, recebeu grupo de pressão, dialogou, fez visitas ao país. Foi um período muito interessante, que realmente vale a pena ser estudado. E houve várias alternativas. Tem aquela famosa do Zé Paulo Bisol, que criava o Tribunal Constitucional, e tem uma outra, de uma outra subcomissão, acho que é das órgãos de Estado, que fazia um Supremo muito interessante. Era um Supremo meio de duas faces. Era um Supremo que teria uma sala constitucional, com ministros com mandato, e uma sala, digamos, STJ, com ministros que fariam o controle de legalidade, aquilo que o Supremo fazia junto com o extraordinário, que havia o extraordinário constitucional e o extraordinário de controle da legalidade, que virou o especial depois. O Supremo ficou muito contrariado com essa ideia, e via isso como uma cápsula de minúcio, digamos, uma afronta à sua história institucional. Então, houve muito trabalho de bastidor, houve muita interlocução para o Supremo sair daquela maneira como saiu, que é muito complicado, especialmente com todas as apostas do controle concentrado pós-88. Aí é com a ADC, a DPF, lei que regulamenta a ADI, aí é repercussão geral, aí é súmula vinculante, é só Supremo, 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 Supremo. Isso é um movimento muito complicado. E eu acho que aí, se for essa mentalidade da comissão, não vai ser legal. Porque se você entra no site do STF e vê quantos processos estão paralisados por conta de repercussão geral, você vê que o mecanismo não está funcionando. Que ele parte, aqui eu recorro ao meu mestre, o professor Menelik, ele parte de uma premissa que é uma premissa alucinada, de que você controla a linguagem por meio de súmulas, por meio de enunciados normativos. Você nunca vai conseguir controlar essa explosão de linguagem que surge no direito contemporâneo. Mas continuam se criando formas de supervalorizar o Supremo Tribunal Federal. Se for para fazer assim, é melhor deixar como está. Se for para levar a sério o acesso do cidadão ao judiciário, o acesso igualitário de organizações da sociedade civil, a participação, vamos ver. Mas eu não vejo grandes razões para estar eufórico com essa comissão, não. Nós podemos dar uma chance para ela, digamos. Bom, o Bruno, muito interessante a sua pergunta. Essas categorias têm em si um paradoxo, essas categorias que eu utilizo. Eu não vejo que elas contenham um paradoxo. Acho que existe um paradoxo inerente à forma constitucional. O professor Giancarlo Corsi, que é uma pena que nós perdemos ele para a sociologia, para a comunicação, ele foi um grande discípulo do Luhmann e do George, tem um belíssimo artigo chamado Sociologia da Constituição, e ele fala, a Constituição ela não pode se realizar inteiramente. Nenhuma Constituição se realiza. Ela sempre tem digamos, um elemento de abertura para o futuro. Uma Constituição que se realiza, morreu. Sim. A Constituição também tem um elemento de desafio, de escritura que se faz, a professora Vera Canan, a professora Cato sabem isso muito bem, porque conhecem esses autores, que falam de uma constante escritura da praxis constitucional. Então, eu não vejo como um paradoxo, eu vejo como um elemento constitutivo da forma constitucional. O que eu vejo que realmente complica, e é bom que isso me volta até a resposta a Stefânia e a Heloísa. O problema não é, digamos, mais até a Heloísa, o problema não é, digamos, ter pressões desconstituintes. De algum modo, esse elemento pró e contra está presente na política, na linguagem da política. O problema é ativar o poder constituinte originário a qualquer crise política. É por isso que nós criticamos tanto o texto do professor Ackermann. Eu não sei se vocês acompanharam esse debate, né? O professor Ackermann, um grande constitucionalista Bruce Ackermann. Foi outra coisa curiosa. Eu moro aqui em Brasília, sou brasiliense, e Brasília tem o jornal O Correio Brasiliense. Nunca foi sensacional, mas era um bom jornal, mas com digamos, a queda de qualidade da imprensa escrita, hoje ele anda muito ruinzinho.
Mas eu tenho esse elemento romântico, me lembro de ler jornais quando criança, adolescente, eu continuo recebendo jornal fisicamente aqui em casa. Aí um dia eu acordo, estou tomando meu café e leio assim, Bruce Ackerman. A primeira pergunta é, o que o Ackerman está fazendo no Correio Brasiliense? Isso foi uma questão que até hoje ninguém me deu uma resposta muito plausível, porque esse artigo saiu lá. Foi o único lugar em que saiu em português, foi no Correio Brasiliense. E não foi no caderno jurídico, não foi no meio da página de opinião. Aparece lá, Bruce Ackerman, uma nova Constituição para o Brasil. É muito surreal. E o que nós criticamos? Eu, o professor Marcelo Catoni, Tomás Bustamante, Emílio Peluso, Jane Reis, Juliano Bem-vindo, é essa ideia de que uma crise política precisa ativar o poder constituinte. E o Ackerman, não satisfeito em propor isso para o Brasil, está propondo para o Peru também. Como o Peru está enfrentando uma situação lá de instabilidade política, ele quer uma constituinte, uma nova Constituição para o Peru. E essa Constituição tem que ser parlamentarista. Então, acho isso muito complicado, porque a Constituição ela limita, mas ela abre. A Constituição ela estabelece, cria decisões institucionais, mas fornece possibilidade de novas soluções. Então, o que me preocupa muito nessa atitude é essa atitude de negar a todo momento uma institucionalidade constitucional. O que está mudando? O que muda nas 3 fases? O procedimento. E o procedimento agora é um procedimento que é aquilo que a própria Stefânia intuiu na pergunta dela. Ele é muito mais sutil. Você não vê única pessoa. Isso, eu começo meu discurso, isso tem a ver com um conterrâneo de vocês. Não sei se vocês viram que assim que veio aquele momento do Chile, um momento fascinante, eu estava vivendo no Chile, o deputado Ricardo Barros, do Paraná, que é líder do governo na Câmara, falou assim, vamos fazer uma coisa parecida aqui no Brasil. Vamos aproveitar e vamos rever essa Constituinte. É claro que ele não está pensando em uma coisa parecida com o Chile, mas ele propôs isso. Vocês perceberam que ninguém deu a menor importância? Não teve nenhum eco nas forças do poder, da sociedade. Por quê? Por um grande apego à Constituição de 88? Não, porque dá muito trabalho. Hoje se encontrou uma forma mais silenciosa e sutil de se fazer isso. Como, por exemplo, Bruno, a reforma administrativa. Tenho certeza que ela tem premissas que são contrárias à Constituição de 88 em relação à administração pública. Mas o que nós temos que pensar é o que está faltando para que a sociedade se mobilize em relação a essas demandas. Aí pertence um pouco aos antropólogos, aos cientistas políticos, nós também compreender como uma cidade como Brasília, que tem muitos servidores públicos, 70% vota no atual presidente da República com esse discurso hiperprivatizante. É algo que escapa um pouco da minha compreensão, mas que está presente e nós precisamos compreender. Acho que era isso. Mais alguém? Não? Bom, Cristiano, você vem me provocando com essas questões, né, há alguns anos, há uns 2 anos atrás, acho que foi a primeira vez que eu li um texto seu sobre a ideia de processo desconstituinte, né, e agora uma ideia que nessa perspectiva, né, de crise constituinte, ou se não há uma crise, há uma diminuição dos espaços constitucionais, essa ideia de processo desconstituinte, ela me interessa cada vez mais, porque eu acho que nós podemos pegar vários pontos da Constituição que se desconstituem, que se desconstroem, né? E principalmente, eu diria, o próprio papel, né, institucional de cada um dos poderes, que hoje fica cada vez mais, digamos, uma zona meio cinzenta. Inclusive, se a gente pegar o último julgamento do Supremo no domingo, né, a Vera falou aí num contorcionismo constitucional em relação a um ministro, um contorcionismo constitucional. Em relação ao mais novo ministro, se a gente já usou para uma palavra contorcionismo,
para esse outro, então, eu não saberia que palavra usar, né? São leituras que parecem que tudo se pode, tudo é possível de ser lido, né? Então, eu acho que esse processo de desconstituição, ele vai aos poucos minando as promessas constitucionais, que já não são as mesmas. Você citou, né, vários avanços sobre essas promessas nas relações de trabalho, isso é muito claro, né, que não são as mesmas do Constituinte de 80 da década de 80, né? Mas também discordo que nós não estamos num momento constitucional. Tenho muito medo do que viria se nós fôssemos viver um momento constitucional agora. Talvez a gente precise recuperar a questão, uma luta, né? Trazer mais pessoas para lutar em prol dos movimentos sociais, de algumas conquistas que nós tivemos nos últimos anos, e o que também chama a rua. Claro que não nesse movimento de pandemia, né? Mas esperamos que logo a gente vai poder voltar à rua, voltar aos movimentos, voltar a uma situação de cobrança mesmo. Então, eu não sei se alguém mais gostaria de fazer alguma colocação. Eu vi aqui que o Igor, acho que o Igor acabou de dizer aqui no chat. Vai lá, Igor, eu não tinha visto o chat. Pode fazer, Igor. Então, professora Kátia, professor Cristiano, desculpa invadir os minutos finais, assim, mas é uma pergunta que estava correndo na minha cabeça ao longo dessa discussão toda aqui, e eu achei por bem fazer com esses comentários finais. Em que momento o senhor diria que acaba o processo desconstituinte? Quando que a Constituição material que a gente tem se afasta o suficiente da Constituição formal, que a gente possa dizer que, de fato, nós trocamos de Constituição, ainda que o texto seja formalmente vigente? Porque não sei se eu acredito muito na tese de um vácuo de poder nesse sentido. Quando você dá um golpe de morte em algum elemento estrutural central da Constituição, você está essencialmente mudando de Constituição, porque as regras que organizam o poder político mais fundamental estão sendo alteradas. Eu não sei o que o senhor teria a dizer sobre isso, ou se é só uma ideia um pouco fora da casinha minha. Muito obrigado. Não, é uma pergunta interessantíssima, Igor, de forma alguma. Eu acho uma pergunta muito boa. Bom, em primeiro lugar, eu não sei se... Eu formularia de outra maneira. O que eu diria? Um dos problemas que faltou, inclusive, que a gente não entendeu em 2013, é o problema de que ficou claro, especialmente... Eu tenho um livro organizado muito interessante, ninguém quis assumir a paternidade desse livro. A Companhia das Letras lançou um livro coletivo, no início de 2019, uma capa preta, sobre a eleição de 2018, e ninguém é organizador do livro, acho que todo mundo que ninguém quis expor. Mas tem uns textos muito interessantes lá, e a Ângela Alonso, que é uma socióloga que eu acho muito interessante, no texto dela ela fala uma coisa, ela fala o seguinte: nós também erramos, está se referindo aos professores, a uma certa camada de uma classe média urbana, com inserção em instituições. Nós também erramos ao não perceber que tem setores que não foram contemplados em 88. Setores para os quais a Constituição não significa muita coisa. Você pega quem vive numa comunidade, numa favela, numa comunidade com quase nenhum serviço público, o Estado está lá para oprimir. O Estado está lá para prender, bater. Nós temos um grau de violência policial absurdo, nós temos um racismo estrutural absurdo, não preciso falar isso, né? Todos nós sabemos isso. E isso significa que a Constituição de 88 não é a mesma para todo mundo. Ela é apropriada por setores. Ela foi muito universalizante e permitiu soluções muito universais. Por exemplo, uma que eu fico impressionado com ela é a solução das cotas raciais nas universidades, por exemplo. Eu dou aula na Universidade de Brasília desde 1999.
Vocês verem, eu já não era muito jovem quando eu comecei, não vamos entrar nesses detalhes. Mas eu dou aula desde 99. Não existia nenhum tipo de ação afirmativa nessa época. Eu tive uma turma, aliás, muito boa, que poderia estar em Oslo, na Noruega, ou poderia estar em Zurique, na Suíça. Era uma turma completamente branca. Tinha um ou outro negro, uma turma excelente, aliás, mas que pelos filtros que a sociedade estabelece, só chegavam pessoas brancas, oriundas, a maior parte, das escolas particulares. Aí nós temos, em 2002, um movimento espontâneo na UNB, a partir do movimento negro, para criar cotas de 20% para negros. Depois nós temos a lei que estabeleceu a cota das escolas públicas com cota para negros e indígenas dentro da cota de escola pública. E a UNB até inovou, criou agora uma cota de 5% para negros de escolas particulares, aqueles que não estavam contemplados na cota de escola pública. O que eu posso dizer? A universidade melhorou. E eu não preciso de uma pesquisa com vários gráficos em forma de pizza me dizendo que as notas são assim ou são assado. Eu sinto a universidade. Eu percebo o movimento dos alunos. Eu percebo o movimento, a diversidade em sala de aula e no ambiente universitário. Então, eu lendo recentemente um texto que falava sobre uma revolução silenciosa. Isso é uma revolução silenciosa. Quantas histórias, quantos alunos eu já tive que dizem: eu sou o primeiro da minha família a estar na universidade pública. Então, isso mostra o quê? Que uma Constituição promove mudanças. Ela não faz isso sozinha, mas ela permite determinadas transformações. E eu não consigo extingui-las de uma hora para outra. O que se estabelece sempre é uma luta interna. E essa luta interna vai deixando vítimas. Nós estamos numa luta muito complicada, porque o campo, digamos, popular está desorganizado e está vitimizado por forças repressivas e por muita desigualdade. A questão é como é possível estabelecer uma cultura de direitos que venha da periferia, que venha das grandes cidades, que venha das populações que mais precisam. Se a pergunta fosse simples, talvez nós não tivéssemos a resposta simples se nós não estivéssemos aqui. Mas eu não vejo o esgotamento da Constituição, justamente porque ela não é uma coisa única. Ela é sempre apropriada por grupos, apropriada por sujeitos que estão ressignificando ela o tempo inteiro. Então, eu vejo que, na verdade, estamos em pleno processo de disputas constitucionais. Disputas sobre o passado, o presente e o futuro. E o que a gente tem que, a meu ver, fazer é compreender quais são as dinâmicas dessas disputas. Mas é um jogo que ainda tem muito jogo para ser jogado. Eu vejo assim, pelo menos. Mais alguém? Não? Cristiano, então, muito obrigada. Foi uma ótima discussão, acho que todos nós aproveitamos. Com você, nós encerramos o ano acadêmico de 2020, ainda não se encerra, né? Porque nós continuamos com o ano acadêmico de 2020 até, acho que março, abril. Mas encerramos agora esse webinar de teoria do direito que nós vimos fazendo e voltaremos com ele quando voltarmos com a pós-graduação ano que vem, que deve acontecer em março. Até lá, acho que todos nós precisamos descansar um pouco, né? Foram N lives que, para mim, ainda não acabaram, mas dá uma descansada e uma recuperada. Mas foi muito bom ter você com essas considerações para encerrar esse ano. Acho que fazemos com chave de ouro. Posso dar um tchau para todo mundo? Claro. Não, eu quero agradecer o convite. Foram perguntas excelentes, como eu imaginava, e nesse período nosso de isolamento social, de não estarmos em sala de aula, esses encontros para mim são vitais, são realmente, eles têm um elemento de injetar uma vitalidade assim, na pesquisa, no entusiasmo, especialmente vindo de amigos como vocês. Ver aqui Kátia, Vera, Tiago, Sérgio, Heloísa, Estefânia, pessoas com quem a gente dialoga há muito tempo, né? Eu
A gente teve algumas lives lá no NB, tivemos Kátia, tivemos Vera, e esse é um diálogo que não acaba nunca e que, para mim, ele é muito, muito enriquecedor. Eu só tenho a agradecer a capacidade que vocês têm de organizar essas discussões e que a gente não se perca nesse processo. O 2020 pode ter sido desafiador, mas vamos tentar aproveitá-lo para estabelecer novos vínculos aí para o futuro. E esperamos que fazer mais coisas no UNB e temos vocês junto conosco em projetos para o futuro. Nós que gostamos de pensar a Constituição. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigada, Cris. Obrigada a participação de todos. Acho Beijo.